So anytime you stop me, you want your I know. Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. No vídeo de hoje, eu vou colocar um áudio de um ex-pastor que conta a sua história quando a sua esposa ficou grávida. Você sabe que na Igreja Universal do Reino de Deus, por ordem do Bispo Macedo, já coloquei áudios dele falando, áudios também de outros bispos que falam, que a ordem é não ter filhos, porque filhos atrapalham na obra de Deus. De acordo com o Bispo Macedo, os filhos atrapalham na obra de Deus. Mas nós sabemos o real motivo pelo qual ele não quer que os pastores e as esposas tenham filhos. E aqueles que, às vezes, desobedecem, ou às vezes por algum descuido acontece da mulher ficar grávida, eles são vítimas de represária e de perseguição. Observe os pastores recém-casados, observe os pastores novos e esposas, veja se eles têm filhos. Veja se eles têm filhos. A igreja mente quando ela diz que ela trabalha orientando um planejamento familiar. Mentira. Isso é mentira do Bispo Macedo. O fato é que os pastores são proibidos de terem filhos. E quando alguns têm, são vítimas de represária e perseguição. Vamos ouvir esse áudio, por favor. Olá, Bispo Alfredo, tudo bem? Eu estava assistindo o vídeo ao vivo que o senhor colocou no ar agora há pouco, falando sobre o incentivo do Bispo Macedo nas suas reuniões para os pastores não terem filhos, né? Pastores e suas esposas não terem filhos, e resolvi mandar o meu depoimento. Então quero falar rapidamente o que aconteceu conosco, né, na IURD, quando éramos pastores e esposa, aí na IURD. Aconteceu o seguinte: houve uma época em que os regionais eles foram orientados pela direção da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que quando alguma esposa de pastor ficasse grávida, eles teriam que ser comunicados. O pastor tinha que comunicar o seu regional, né, o seu bispo regional ou o pastor regional, e o regional então tinha que levar o caso até a direção da instituição Igreja Universal, né, até o bispo, no caso, que tomasse conta do estado e assim por diante. E nós estávamos em uma igreja, até então tudo muito bem, não estávamos muito tempo nessa igreja, quando a minha esposa ficou grávida. Quando ela ficou grávida, automaticamente a gente teve que seguir a recomendação. Eu procurei o nosso regional na época, né? Falei que ela estava grávida. Aparentemente não aconteceu nada, a gente até achou estranho, a gente achou que ficou até meio receoso, a gente achou que ia sofrer alguma represália, alguma coisa assim. Aparentemente, a dado momento, não aconteceu nada. Quando a minha esposa estava com 7 para 8 meses de gravidez, nós fomos transferidos para outra região,
bem mais longe, né? O regional me chamou na sede e falou: fulano, olha, eu acabei de receber uma ligação do bispo Darlan, que ele era o responsável pelo estado na época, falando que ele vai te colocar em outra igreja, né? Você vai ser transferido para outra igreja. Minha esposa estava lá com 7, 8 meses de gravidez, mais ou menos. O que aconteceu? Aconteceu que nós chegamos nessa região, a gente foi designado aí trabalhar lá. O regional falou: olha, você vai para tal igreja, né? Essa igreja é uma igreja onde só passa pastor solteiro, ou seja, ela não tinha nenhuma estrutura para receber um pastor casado. Ela era bem longe da sede, inclusive, né? E vai lá pela fé, o bispo mandou, e a ordem da direção, e quer dizer, ele sabia que a esposa estava grávida, sabia da situação. Enfim, fomos lá para a igreja não tinha casa, a igreja não tinha móveis, eu estava com a minha esposa grávida, tinha um escritorinho em cima da igreja, bem apertado, no qual eu com a minha esposa grávida, eu tive que ficar morando nesse escritorinho em cima da igreja. A gente dormiu no chão. Eles não queriam, a gente tinha o plano Life, né? Que na época descontava do nosso salário quase R$600 por esse plano. Era um absurdo. Já na época, hoje eu acredito que deve estar pior ainda, os valores, né? E a gente contatou o plano. Falou: preciso fazer um parto, minha esposa está grávida. A responsável falou: a ordem que nós temos da direção da igreja é não pagar parto de esposa de pastor. Qualquer outra coisa, menos parto. Eu falei: mas eu estou pagando, tem um plano, tem aqui, mas a ordem é essa. Resultado, a gente teve que pegar um cheque, tive que arrumar um cheque predatado, porque a esposa estava lá, o neném nasce, não nasce, aquela luta toda para ter o filho da gente, né? Tive que pegar um cheque predatado para fazer o parto. E depois de brigar muito com eles mesmo, eles pagaram, cobriram o cheque do parto, mas eu lembro que foi um inferno, foi uma guerra, né? Uma guerra para fazer isso. Aí eu fui atrás do regional, o regional falou: não posso fazer nada porque é ordem da direção da igreja. Você sabe que a gente é orientado a não ter filhos porque só atrapalha na obra de Deus. E você sabe disso. Foi feita uma reunião que o pastor que tivesse filho, ele ia sofrer complicações e a igreja não pode fazer nada, não podia fazer nada, enfim. Aí eu entendi por que quando eu comuniquei o regional na época, aparentemente não aconteceu nada. Eles deixaram, com certeza, o regional foi orientado pelo bispo Darlan na época, falou: deixa ele, quando a mulher dele estiver prestes a ter o neném, você troca, porque aí o sofrimento, a dor vai ser maior. E a gente já ganhava muito pouco naquela época, né? E a criança nasceu, meu filho nasceu na época, não mexeram no nosso salário. Bispo, olha, foi um verdadeiro inferno. A região que a gente estava era fria demais, muito fria. A minha esposa, na dieta, ela teve, até hoje ela tem sérias complicações, porque ela não conseguiu guardar a dieta, né, o resguardo direitinho. Mesmo eles sabendo que ela tinha acabado de ter a criança, não pouparam ela de ir nas reuniões. A gente tinha que pegar ônibus no interior do estado que a gente estava, viajar horas e horas e horas, ela lá cheia de ponto. Bispo, olha, o senhor deve ter ideia, o senhor conhece os bastidores da IURD, do sofrimento, da dor, do quanto a gente penou naquela época, naquela situação. Quando o meu filho nasceu, logo veio, passaram alguns dias, né, algum tempinho, o regional já veio e falou: você aprendeu agora a lição? Por que você não tem que ter filho? Olha, o bispo mandou falar o seguinte: ou você opera, ou você vai sair da obra. Não tem alternativa. Agora pensa, eu com uma criança pequena, longe de casa, longe do lugar que eu nasci, que eu fui criado, minha esposa também, com um bebê, a gente recebe uma notícia dessa: ou você opera,
ou você vai sair da obra. Aliás, já era para você ter operado antes. Tem aqui outro regional falou que você não quis operar, que você deu desculpa, falou que estava passando mal, que não sei o que. Ó, o outro regional já passou para ele. Já era para você ter operado. Você não operou, sua esposa engravidou. Então a ordem que nós temos da direção é o seguinte: ou você opera ou você vai sair da obra. Eu com a criança pequena dentro de casa. O senhor imagina a situação. Longe de família, longe de todo mundo que supostamente podia nos auxiliar, nos acolher, nos ajudar. Então a gente foi obrigado a fazer a cirurgia. Quando chegou o dia da cirurgia, eles mandaram um pastor com um carro na igreja, né, onde a gente estava morando. E esse pastor levou a gente até o lugar, né? Na calada da noite, eu lembro que foi o lugar lá que a gente operou, muito escondidinho, um quartinho apertado, né? E todo o tempo ele ficou ali, quer dizer, que era para ter certeza que a gente ia operar mesmo. Ele ficou ali durante todo o tempo, tanto na ida, na volta. Quer dizer, alguém deve ter mandado ele, falou: você vai lá, só sai de lá com ele operado, não arreda o pé. A gente entrou lá na sala para fazer a cirurgia, ele ficou do lado de fora de campana, saiu, levou a gente. Quer dizer, foi o sofrimento, isso foi uma guerra, foi uma luta. Então, nós sentimos no coração de mandar o nosso relato. Tudo isso aí que o senhor está falando é verdade mesmo. Até hoje eu sofro na pele as consequências dessa cirurgia que foi feita de qualquer jeito. Quando a gente sente, de vez em quando sente dor, sente pontada na região genital. Bispo, é uma guerra. E olha, eu fico feliz por o senhor continuar com os seus vídeos aí. Que Deus lhe abençoe com toda a sua família. Que lhe dê muita força. Porque, olha, essas injustiças que acontecem na IURD tem que acabar. Que Deus abençoe, um grande abraço. Fica com Deus aí, Bispo Alfredo. Bom, isso aí. Se todos os ex-pastores, esposas, que fizeram a cirurgia de vasectomia entrassem na justiça, todos, porque são milhares. Em São Paulo já existe um processo coletivo, vários pastores. Inclusive, você que deseja também entrar na justiça, você fez essa cirurgia a mando da cúpula da instituição, em clínica clandestina, você pode sim entrar na justiça. Porque para esse tipo de situação, não existe prazo para você entrar na justiça. Procure a doutora Márcia, em São Paulo. Doutora Márcia, se eu não me engano, Cajaíba. Eu vou colocar na descrição do vídeo o e-mail dela e também o celular, o WhatsApp dela, tá bom? Compartilhe esse vídeo, dê aí o seu gostei e se inscreva no canal, porque é muito importante você se inscrever no canal. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente. Feel back and so anytime you stop me, you want your rock up, I know.